Bom dia, povo do mar. Tudo bem com vocês? Fausto, fala um pouquinho aí como foi a construção do casco. A gente fez um casco bem estruturado, né, com uma quilha forte, os vaus, 12 centímetros aqui distante, bem forte, para aguentar os impactos. E fizemos então uma cobertura dessa estrutura com laminado moldado, com cedro naval, puro cedro, e essa estrutura toda em frejó. É um sistema muito forte e muito leve. Foi a nossa opção. Bom, depois do galpão pronto, dos berços no lugar, os berços é onde os cascos iriam ficar assentados. Eu gostaria de apresentar o Geraldo, que começou ajudando na nossa construção. O Geraldo era um menor aprendiz e ele era muito inteligente. A ideia do Geraldo é que a gente formasse ele um capitão, já com experiência. Nós o levaríamos até Natal e ele poderia velejar. Na volta, no retorno, ele já teria um emprego garantido, né, como um skipper ou um capitão, né, tendo a carteira. E aí começaria a vida dele náutica. Mas a vida nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? Então, esses são Sansão e o gatinho. Sansão colocou uns 3 ladrões para correr, literalmente, durante a obra. Esse é um gato de rua que a gente achou que adorava comer inseto. E só que quando a gente colocou o barco na água, o Sansão não se adaptou, ele não fazia xixi. E aí ele acabou indo morar com minha mãe e faleceu ano passado com uns 12, 13 anos. Como eles foram criados juntos, eles eram muito amiguinhos. E saco de pancada do Sansão, né? O gato sumiu durante a obra. E aí começa a obra dos cascos em si. O que você estava fazendo aí, Fausto? Bom, aqui a gente estava começando a emendar os compensados, quer dizer, o comprimento não dava uma chapa só, então a gente tinha que emendar, né? Fazer tipo um serrote bem grande para receber só cargas verticais. Geraldo aí ajudando. Geraldo ajudando na medida e tal. E aí? Aqui nós recebemos madeira em pranchões grandes, de 7,5 por 20, 30. Então a gente tinha que se afiar todo em uns pedaços que interessavam a gente, para fazer a estrutura do barco, as treliças e os vaus e a quilha e as longarinas. Esse é um dos serviços. Também as escoas, né? Que pesado, viu? Eu ficava só de longe olhando. Tinha dia que a gente só ficava serrando. A vizinhança não gostava muito, mas fazer o quê, né? Aí os compensados, uma posezinha para foto. Agora nós começamos então a colocar estrutura nas anteparas. Isso, anteparas, não compensados. Nós não temos seções, todas elas são anteparas. Todas elas vão ficar fazendo parte da estrutura do casco. Aí as fotos da... É assim que a gente fazia antepara, a gente colocava todas elas nos respectivos berços e numa ordem certinha, para depois a gente levantar em cima do berço. Já estava todo o berço marcado, já equidistante entre si. Fez uma fotinha aí, bonitinha. Começaram a levantar as anteparas. Aqui a gente já está se preparando, a gente vai levantar a primeira. Essa primeira tem que ser apoiada para os dois lados, para o vento não derrubar. E esse reforço, né, fazendo um V de cabeça para baixo, ele vai sustentar essa estrutura para não cair. Por que os cascos... Efeito dominó, né? Por que os cascos são construídos de cabeça para baixo? Muita gente pergunta isso, Fausto. Pela facilidade que você tem de trabalhar o fundo dela. Então você trabalha de cima para baixo com o seu peso apoiado, né? Para você trabalhar com a mão levantando, essa estrutura óssea não aguenta, né? Coluna e tal. Assim fica muito mais fácil de trabalhar. E ele já tem esses buracos aí, vamos dizer, que já são os corredores. São os corredores, né? Onde vai passar e onde o limite de cima onde é o piso. Então de cabeça para baixo. Então você tem que pensar de cabeça para baixo. E virar do contrário. Depois quando virar fica na posição certa. Aí já estão todos nos lugares. Aqui estão, embaixo estão os sarrafos já todo. Agora começamos a colocar as escoas. Cortar essas escoas aí também deu um trabalho. E teve que emendar todas elas antes. E agora a gente vai colocar nesses buraquinhos que está tentando antepara aí. Elas vão sendo colocadas e fixadas com epóxi, né? Elas vão formando uma gaiola que dá estrutura
dá o corpo do casco. É onde ele vai sentir toda a compressão, né, de outros barcos, da marina, da onda batendo. Então, Nessa foto dá para ver a quilha, essa parte de cima aí, bem estruturada. ela é 20 por 10, são laminados em quatro tábuas de 20 por 2,5 de espessura. Eu adoro ver essa foto. Aqui já tem ela estruturada com a longarina. Você tem uma longarina forte na altura da linha d'água, outra no trincaniz. Então aí, e a quilha, ela é uma estrutura, tipo uma gaiola dessa que corre por aí, que vira. Então, é mais ou menos isso. Aqui vocês estão vendo a proa do barco, a roda de proa, que depois foi toda fechada e mais forte ainda, com a madeira de frente, porque o impacto frontal, a madeira não quebra, ela amassa. E fica fácil de fazer o reparo. Mais fotos da estrutura. Tudo em cedro naval. E o que é essa peça, Isso aí é o Fausto? patilhão. O patilhão, ele vai sustentar, ó, em cima dela vai ser depositado o peso quando a gente calhar do barco. Então ela tem que ser forte e ela é toda furada, é feita também são laminadas, que aí a gente cruza as fibras para dar resistência e leveza. Quando a gente vara o barco, é em cima dessa peça que ele fica. Agora eu quero falar. Esse daí é a popa do barco. Olhando assim, não dá para entender direito, que era o que acontecia comigo na época. Eu não entendia como o Fausto iria amarrar essa popa. Porque se vocês puderem observar, são várias escoazinhas soltas, como se fosse fios de cabelo solto. E eu ficava, Fausto, como é que você vai amarrar isso tudo? Como é que você vai amarrar isso tudo? E ele foi devagarinho, acho que me torturando, demorando a fazer o serviço. Eu adoro torturar a Guta. E ele foi de pouquinho a pouquinho amarrando, varinha por varinha. Falar porque mais. O certo disso aí é você botar uma outra antepara e fechar tudo normal. Depois você fazer o corte. Mas eu achava que podia fazer assim, é meu jeito. Eu quisia fazer assim, sentir capaz de fazer desse jeito. E a Guta quer as coisas para ontem, então tem que ser devagarinho. Então, e ela fica aí, como vai ser? E ele fechou. Fechando certinho. E ficou muito lindo o trabalho. Eu fiquei surpresa como ele conseguiu fechar, como ele conseguiu amarrar todos os cabelinhos. Essa aqui é a quilha, forte pra caramba. E ficou bonito, não ficou? Falem aí. Muito bonito o seu trabalho, meu amor. Obrigado. Aí mais uma foto dele todo amarradinho. Da popa de cabeça para baixo. Você tem que ser bem estruturado, porque isso leva muito impacto quando você encosta, manobra. Então essa parte aí tem que ser bem forte. Mais uma foto aí das gaiolas prontas. E o interessante daquela popa é que ela trabalha e não quebra. E aí começamos a fechar os cascos. Com vários. Como que você. O nome que você dá isso aqui mesmo, Fausto? Isso é um laminado moldado a frio, né? Sim, mas essas ripinhas, os compensados cortados, tem um nome que eu não tô me lembrando agora. Mas enfim, deu um trabalho que vocês nem imaginam cortar esses compensados um por um. E não tem emenda, né, Fausto? Vai de um lado pro outro. Trabalho não é problema. O negócio é ser possível fazer. Se for possível, se faz dando trabalho. Você esquece o trabalho. O problema é quando não dá para fazer. É isso que é o problema. Aí como é que você vai fazer? Não pode. Quando depende só de você, o trabalho é trabalho. Tudo dá trabalho na vida, não adianta. Porque a gente não mostrou, eu não tenho vídeos da época. Como é que fica bonito, tá vendo? Você vê a coisa nascer. É uma maneira de se parir, né? Masculina, digamos assim. Porque vocês já estão vendo tudo prontinho, a gente colocando no lugar. Mas preparar toda essa madeira deu muito trabalho. Aí Fausto... Agora eu estou começando a cruzar as ripas, né? Que vão compor o casco. Porque foram 3 camadas de 3... São 3 camadas laminadas. Ângulos diferentes. Aí Fausto já começou a lixar, porque foi tudo colado com epóxi, aí tem uns ressaltos, aí Fausto lixava, né, Fausto? Então sempre sobe um pouquinho de resina, sempre tem um excesso, então depois você tira tudinho. E outra coisa, você deixa a superfície nova, virgem, para receber então a fibra. Aqui ele já começou a fibrar, tem o patilhão ali em cima e começou a colocar as camadas de fibra. Foram quantas camadas, Fausto, até a linha d'água? Da linha d'água até a linha d'água, do fundo até a linha d'água, são 4 camadas. E depois uma só no casco lateral, só para impermeabilizar.
Isso aí. Esse tipo não precisa de muita fibra, não, porque é um trabalho artesanal. Ele tem que ficar leve, o catamarã. Ele tem que ficar forte e leve, não pode ficar pesado. Fausto já sentou Pro nosso objetivo, né? no patilhão. No patilhão. Aguentou? E aí ele começou a emassar. Fausto usava diferentes tons aí no caso foi de cinza, para ele poder ver a cada emassamento que ele fazia, porque foram várias camadas de emassamento, né, Fausto? Para você não deixar de passar em alguns lugares, você via a profundidade, se estava certo. Muitas vezes, numa obra grande assim, você esquece, digamos assim, alguns pedaços. Então, não pode. É um erro, não podemos. Erro é um problema, tem que eliminar isso. Então, a gente facilita é uma maneira de você não errar. Fazendo essas diferentes tonalidades. E aí ele usava um serrote para fazer primeiro as estrias e depois ele ia preenchendo as estrias, né? Nas costas do serrote, onde que é reto, a gente fazia então as estrias com a profundidade que a gente queria, com o espaçamento que a gente queria. Então aí passava a usar o serrote, ao contrário, né? Já com as estrias que a gente fez, para dar a altura dessa proteção. Isso aí é uma massa à base de microesfera que ela, além de permeabilizar, ela dá um isolamento térmico maravilhoso. E aí, depois de tudo emassado, Fausto começou a lixar o casco e usando a sensibilidade das mãos. Ele passava a mão e lixava, passava a mão e lixava. Esse casco gozou várias vezes, porque eu nunca vi como ele foi tão alisado por Fausto. Isso é ciúmes da luta, hein? Se ele pudesse gozar, ele gozaria, oh, Jesus. Mas... Isso aí é a nossa cria. Ela o homem pare desse jeito aí. Aí, ó, os detalhezinhos, ele ia lá, olhava e passava, e alisava, e passava, e alisava. E foi fazendo. Essa aí é a parte de dentro, né? Que depois ia interligar os cascos. Mais uma foto aí das camadas, mas eu acho que terminou naquela camada mais escura, mas enfim. Não, essa camada branca, ela vem sobrepondo a cinza. Foi a última camada. Aí você vê, por exemplo, aqui onde que ela está mais claro, quando ela está mais branca, ela está mais funda, né? Ela está mais grossa. Eu nem sei quantas camadas de massa você deu. Não, são suficientes para o casco ficar lisinho, né? A gente vai colocando, a gente põe uma lâmpada no meio e à noite, aí você vai vendo onde tem os defeitos, você marca e no dia cedo você vai e faz o reparo, acerto. Isso aí. Tem muita foto dele maçando. Não tem nem mais o que falar. Muitas semanas de trabalho, né, Fausto? Tem mais de mês aí. Mais de mês de trabalho. Todos os dias. Olha o patilhão lá em cima, onde a gente fica apoiado quando a gente tá varado. Mais uma fotinha aí. E, finalmente, começamos a aplicar o anticrustante na linha d'água. Essa primeira camada aí, de resina epóxi com cobre, ela é muito importante porque a fixação é perfeita, ela não tem bolha, não solta e, porventura, se você perder a tinta, tem essa ainda aí que vai sempre apoiar. Nós temos várias camadas de reserva, digamos, no nosso casco. Aí o casco tá pronto, os cascos, né? A foto dele prontinha. Vocês vão ver a foto agora olhando por fora do galpão. E na semana que vem eu vou mostrar o vídeo da gente virando os cascos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.